tantos miligramas de curcuminoides por dia. Se você optar por uma matéria-prima partindo de um extrato seco, a quantidade de extrato que ele vai usar, vai consumir por dia, é muito menor do que se você mandasse ele consumir a droga vegetal. Né? Ou pior, se você mandasse ele consumir a cúrcuma. Se eu falar assim, ó, o indivíduo tem que consumir 3 miligramas de curcuminoides por dia. Quanto de extrato seco precisaria? Vamos supor que precisaria de 20 miligramas de extrato seco. Aí, se ele fosse ingerir o equivalente a 3 miligramas de curcuminoides, comendo cúrcuma. Vamos supor que ele tinha que comer pelo menos 900 gramas de cúrcuma por dia. Você comer quase 1 quilo de cúrcuma por dia é muito diferente de você usar 20 miligramas de extrato seco. Entenderam? Então, às vezes, é viável você dar o alimento para ele comer, porque às vezes uma determinada quantidade que ele consumir, ele vai já absorver muitos ativos. Agora, se você precisa de um ativo específico de um alimento, de uma planta, que precisa estar numa concentração um pouquinho maior, você mandar ele comer a planta ou preparar um chá, dá um volume tão grande de matéria que ele não vai conseguir consumir. Né? Então é mais fácil usar uma matéria-prima dessa planta bem mais concentrada. Então usa um extrato seco. Você tem ainda a planta de interesse, mas muito mais concentrada do que mandar ele consumir a planta in natura, por exemplo, ou fazer um chá. Tem planta que às vezes você precisa de alguns ativos que se você for fazer o chá dela, comparando com extrato seco, a pessoa tinha que tomar, vamos supor, 3 litros de chá por dia. Se você fosse usar o derivado vegetal, usar o extrato seco ou um extrato fluido, ela poderia usar apenas, sei lá, 150 ml. Por que eu tenho um volume muito menor? Porque é muito mais concentrado. E acho que na aplicação que vocês terão, isso é extremamente relevante, porque às vezes fala assim, basta consumir tal planta ou tal alimento. A pessoa até consome, mas às vezes o ativo de principal interesse vai estar numa dose muito baixa. E aí você tem essa limitação. Alguém quer fazer pergunta? Se alguém quiser Não, eu perguntar, acabei pode falando perguntar. que não vai ser o suficiente, né? Do que ela conseguiu o extrato seco. Isso, às vezes. Isso. Pra vocês terem uma ideia, a gente fez um estudo há um tempo atrás em ratos. Não lembro com farinha de qual alimento. Não lembro o que era. Eu sei que deu uma concentração da farinha na ração do animal grande. Era, sei lá, acho que 30% da farinha do alimento. Eu não lembro se era o quiabo, não lembro que alimento que era. Com propriedade pré-biótica. E aí você tinha lá o animal comendo a ração padrão, ele tem uma ração enriquecida com a farinha do alimento que era pré-biótico, que estava testando. Aí beleza, teve resultados excelentes. Olha, o rato melhorou a inflamação do intestino, ele teve melhora da microbiota, fantástico. Quando a gente fez a correlação para o humano, era como se a pessoa tivesse que consumir, sei lá, 2 quilos daquela farinha para equivaler à dose que a gente dava para o rato, em termos proporcionais. Por que para o rato funciona? Porque ele só come a ração dele. Agora, pensa um ser humano, você tem que incluir 2 kg dessa farinha por dia na sua alimentação durante o dia. Impossível, a pessoa não vai comer. Né? Então, bom, essa forma de usar não dá. Dá para a gente concentrar essa planta de outra maneira, porque mandar a pessoa comer 2 kg de farinha para ter o mesmo resultado que a gente observaria num animal, não tem. Por isso que tem muita coisa que no experimental é fantástico. Você testa no rato, ele é sensacional. Quando você tenta pôr a correlação para o ser humano, às vezes a quantidade que ele teria que comer é tão grande que é impossível, é inviável, não tem cabimento, né? A quantidade de só fibra ou só de farinha de um alimento que ele teria que consumir fica totalmente desproporcional, mesmo colocando as variáveis das espécies, mesmo colocando todos os fatores, às vezes fica muito desproporcional. Né? Então, atentem-se aí por essas informações. Extrato seco, extrato fluido, tintura, droga vegetal, para vocês terem uma ideia dessas concentrações de ativos. Tá? O que acontece também com o extrato seco? Só vou colocar uma observação aqui, ó. Principalmente fitoterápico padronizado. O extrato seco é submetido a uma análise fitoquímica.
nessa análise fitoquímica, o que acontece? Você tem um perfil de substâncias que compõem esse extrato. Uma dessas substâncias que pode ser de qualquer grupo químico desses que nós vimos aí, por exemplo, pode ser um flavonoide. Ela se torna um marcador. O marcador é uma substância de referência. Que garante a qualidade da matéria-prima vegetal. Se a gente tem, então, um extrato seco que tem um marcador, a gente fala que temos um extrato seco padronizado. Hoje em dia, qualquer fitoterápico industrializado, ele tem marcador. A Anvisa exige que essa matéria-prima tenha um marcador. Um ou mais de um, tá? Tem planta que você tem aí 3, 4 marcadores diferentes. O que é um marcador? É uma substância de referência para aquela planta. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente falar de sistema nervoso, eu vou falar um pouquinho mais em detalhes desse caso. Por um exemplo aqui. Exemplo, maracujina. Eu acho que é com J, mas não sei se porque pode ser com G, sei lá. Escrevi com J, não sei se eu escrevi certo. Maracujina tem como princípio ativo a passiflora incarnata, que é o famoso maracujá. Se você olhar o rótulo lá na maracujina, tá assim, se eu não me engano, extrato seco de passiflora incarnata, se for em comprimidos, se for em gotas vai ser extrato fluido. Aí vai estar assim, ó, padronizado em, se eu não me engano, é 7,5% de flavonoides flavonoides totais expressos em vitexina. O que é a vitexina? É o marcador. No caso aqui ela é um flavonoide marcador. Se você pegar os rótulos aí dos fitoterápicos, aliás, alguns que eu mostrei ontem tinha essa informação, é que eu não chamei muita atenção nesse sentido para vocês. Então, maracujina, você olha lá no rótulo, qual que é o princípio ativo? É passiflora incarnata. Então eu sei que é um fitoterápico padronizado. Qual matéria-prima vegetal é utilizada aí para fazer esse medicamento fitoterápico? Está lá, extrato seco, padronizado em 7,5% de flavonoides totais expressos em vitexina. O que isso significa? A vitexina, ela acaba sendo uma referência em relação ao fitocomplexo. Só tem flavonoide na maracujina? Não, você tem um monte de substância diferente. Né? Você tem na passiflora, né? Você tem várias outras substâncias. É que as substâncias que permitem uma padronização são os flavonoides. E o marcador, isso é a substância referência para testar essa qualidade, é a vitexina. Na maioria das vezes, os fitoterápicos são padronizados em marcadores que também são ativos. O que eu estou querendo dizer é, a vitexina tem função biológica. Então, se a maracujina é usada para ansiedade,
A vitexina é uma das substâncias relacionadas ao mecanismo de ação aí contra a ansiedade. Então, o marcador, além dele ser uma referência para a qualidade, ele muitas vezes tem relação com o efeito biológico. Então, a gente poderia falar assim, bom, passiflora incarnata, 7,5% de flavonoides expressos em vitexina. Cada comprimido, a pessoa está ingerindo 7,5% de vitexina e de outros flavonoides. Essa padronização é meio que assim,